Pode continuar do jeito que tá, mas infelizmente com a evolução da era da IA, dos dados, a gente precisa ter um sistema analítico de alta performance, porque a gente pode transacionar, mas isso não quer dizer que eu vou armazenar, né? Então, o armazenamento se tornou um problema analítico e não mais um problema transacional. Transação, ele vai e passa o dado, né? Então, é só para a gente fazer um gancho em relação a essa parte, assim, da tecnologia, né? E posteriormente eu acabei fazendo essa pós, aí comecei a olhar para o mercado, vi que tinha um problema, falei, vou fazer alguma coisa de dados, tipo ciências da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, algum curso da TI, né? Porque até então eu não era TI ainda, né? Aí eu olhei assim, falei, não, mas peraí, tem muito desenvolvedor, muito engenheiro, muita profissão que vai pôr a mão na massa, mas tem alguém, mesmo que eu faça essas outras profissões, eu ainda tenho um probleminha aqui que ninguém tá olhando, né? Que é o ciclo de vida da informação, né? Então, eu já tinha trabalhado no ciclo de vida no final, né? E nesse meio tempo, eu acabei indo trabalhar na Nelway, né? Que é uma das empresas ali de bem forte de dados, né? E aí, eu fiz a transição para essa empresa e acabei trabalhando lá. E lá eu trabalhava na aquisição, na entrada do dado. Então, saí do final, né? E da correção para... Saiu do End e foi pro exato, né? Start. Lembrando que essa correção da empresa antiga que eu fazia, a gente, quando fez a transição de carreira para dentro, para arquitetura de dados ali, já estava indo para dentro do ciclo já. Quando eu estava em inteligência de mercado, estava no final, e aí eu já estava mais no meio do ciclo, né? Então eu já estava indo mais para dentro da casa dos dados, ali no mundo dos dados, né? E aí na NEL eu tive a oportunidade de participar de aquisição, como que o dado entra na hora da transação, como o dado é coletado. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar em qualidade de dados, só que nessa questão de aquisição de dados, sabe? Externos. Então foi muito legal. Então eu participei de várias partes do ciclo nesses primeiros anos de carreira, assim, tive essa sorte, né, ou decisões, enfim, né, nem sempre é sorte. E acabei curtindo muito a área, né? Depois de 7 anos eu saí dessa empresa, foi bem difícil, né? Porque eu estava muitos anos lá, tinha time de futebol, a mulherada se juntava para jogar bola, era um ambiente bem gostoso. Família, Era né? uma Era uma família, porque família. você acaba se apegando quando você está nas empresas, né? Ao ambiente, às pessoas, às situações. Essa época era pré-pandemia ainda, você tá falando? Pré-pandemia, não estamos falando de Então, e a pandemia. gente vivia mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família. Você via sua mãe, lógico que você via, mas você via sua mãe 3 horas por dia acordada, ele você via 10. Então isso também faz muita Exatamente, diferença, né? É faz. diferente do que a gente vivia no modelo pós-pandemia. Não vou falar no atual, mas desde o dia que a pandemia chegou, né? O Covid chegou, isso mudou bastante, né? As nossas rotinas, a nossa vida. E, obviamente, muita tristeza, mas muita coisa legal, né? A Muita coisa qualidade de boa. vida, a oportunidade de estar próximo da família, de poder, o que você falou no começo, né? Trabalhar de onde eu posso trabalhar, de onde eu quiser trabalhar. Importante é entregar o resultado, né? É um tema bastante Exatamente. abrangente. Eu quero fazer, aproveitar até que você fez esse gancho lá no começo da tua fala. Você falou bastante a respeito de, pô, procurava curso, procurava treinamento, não achava nada. Então, eu vou aproveitar aqui o momento que você jogou isso, eu vou fazer aquele merchan pro pessoal, tá? Porque a gente Faz precisa faturar parte, também, claro, né? A óbvio, gente não né? tá aqui para outros motivos também, né? Justo. Então, pessoal, quero aqui agora falar da MDM Academy, um dos nossos patrocinadores, Ju. Não sei se você conhece. Conheço. Boa, a MDM Academy é a maior academia de gestão de dados e governança de dados. Nela, Ju, tem cursos gravados, tem aulas ao vivo e tem um diferencial muito grande que outros cursos não te dão. Ela te dá acesso a uma plataforma, Ju. Você sabia disso? Nossa, hoje em dia isso tudo aquilo Você que eu ganha uma falei. plataforma para você colocar em prática tudo aquilo que você testou. Então, você vai poder fazer arquitetura, você vai poder fazer desenho de workflow, você vai poder construir desde o início um fluxo, vai conseguir colocar, fazer suas automações, desenhar seus selects, colocar seus regex. Se você manjar de Python, você vai poder colocar Python nela para fazer outras automações mais robustas. Então, MDM Academy, pessoal, Teoria na é prática. teoria Ah, na gostou do prática bordão. com a prática. É muito linda. A Jo já, boa marqueteira, Inspirada, hein? Tá inspirada, inspirada. né? Eu acordei inspirada hoje que eu ia vir pra cá, pra esse podcast maravilhoso. Falei, hoje eu tenho que estar inspirada. Isso aí. Então, pessoal, em algum lugar aqui na tela vai ter um QR Code. Não perca tempo. Clica aí, faz a captura do QR Code e faça a sua inscrição. Tá? E tem vários planos, tem várias modalidades. Eu tenho certeza que um vai se encaixar aí no teu orçamento. E outra, é um investimento para sua Gente, vida. não esqueça, estudo é vida, hein? Online hoje em dia.
E a Academy aqui é muito boa. Aproveitem, viu? Deve estar com os preços maravilhosos, que sempre tem preços muito bons para todas Sempre as tem. categorias. Isso eu sei, tá? Porque eu já dei uma fuçada lá. Isso aí, Ju. Então, pessoal, é isso. Fica a dica aí pra vocês e vamos seguir com o podcast aqui, que o papo com a Ju tá bem legal. Boa, Ju. Então, você falou aí que depois que você fez a faculdade no Mackenzie, entrou na Nelway, é, conta um pouquinho aí pra gente. Então, pô, depois que você entrou na Nelway, de fato, o que que você falou, né? Pô, eu vi que, cara, vou fazer o paralelo com o game ali que você falou. Cara, é Eu um preciso. jogo de campo aberto, de mundo Ah, aberto e, cara, tinha muita muito. oportunidade, muito. O mato tava muito Tá. alto. Como que você encarou tudo isso e como foram os seus passos? E aí a gente vai começar a entrar agora aí nesses 10 anos aí para cá de mais profundamente em data quality, que é a tua área, né? Que Forte. você ama aí, Amo, né? sou doente por essa De área. qualidade de dados. Então a gente vai entrar um pouco mais forte nesse momento e aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui, mas eu quero que você conte um pouco aí como que você enxergou esse mato, como que você conseguiu junto com outras pessoas, ou dentro da própria ANEL e por outros lugares que você foi passando, como que você conseguiu mostrar para isso, para as pessoas, para os decisores, para quem assina o cheque, que tinha uma grande oportunidade ali? Conta um pouquinho aí pra gente, por favor. Aí, que nem eu falei pra você ali, né? Eu tava fazendo, quase terminei a pós, aí comecei a prestar vestibular, mas eu tive um insight um dia no mercado. Parece loucura, né, gente? Mas eu tava no mercado fazendo compra, Supermercado? supermercado fazendo compra do mês. E eu olhei na prateleira uma lata de milho. Eu olhei pra aquela lata de milho, eu nunca esqueço. Quem me conhece já sabe dessa história, porque eu sempre repito ela. Olhei assim, fui pegar o milho e peguei, nossa, mas esse milho pra ter chego aqui, ele passou por muita coisa, né? E eu falei, nossa, os dados são iguaizinhos. Sério, olha que loucura, né? Eu tava muito doida dos dados. Os dados são iguaizinhos. Para ele estar aqui, para essa finalidade de uso dentro dessa lata, para sobreviver 4 anos, ele passou por muitos processos. E foi selecionado e dividido em várias formas. E o dado parece o campo que a gente plantou o milho. Sabe? Os dados, que é o sistema transacional. A gente planta, transaciona, né? E a gente acaba colhendo o milho depois de um período, Não é coleta. só plantar e colher, é isso, Ju? Tem todo o processo de germinar, de Exato, e os regar, de dados é colocar a o mesma fertilizante, o coisa. adubo. Exato, os dados são as mesmas coisas, se você parar Uau. pra pensar. Sistema transacional, você precisa dar manutenção, você precisa cuidar, você precisa fazer toda a parte por trás para que aquele dado chegue no sistema analítico, senão ele nunca vai chegar. Se tiver outros tipos de problema por trás. E o milho é a mesma coisa. Você plantou o milho, você tem que semear, cuidar para que não pragas, etc, para que ele cresça e a gente possa usufruir. Ser vendido como espiga, fazer canjica, que mais? Lata de milho e entre outras. Fazer Praia, né? curau, fazer um monte de coisa, Boa. bolo de milho, etc. Todas essas formas Bela analogia. diferentes para a gente consumir o milho, que é consumir o dado, tá, gente? Segura essa analogia é boa. Boa. Segura essa Muito analogia. legal. E os dados é muito parecido. Sabe? Se você for para pensar, você transaciona, você cuida desses dados, você traz ele para dentro do seu ambiente analítico para que você consiga consumir esse dado em algum momento. Aí a gente fala da LGPD, né? Com a finalidade adequada. Vamos pensar que a lata de milho é uma finalidade, né? O milho in natura é outra finalidade, o bolo é uma finalidade. Então, a LGPD é a mesma coisa. Quando a gente for usar o dado, a gente vai saber a finalidade dele, né? E a gente vai estar classificando ele de uma forma que seja necessário utilizá-lo. Para aquela finalidade, daquela maneira, para esse uso, enfim. É a mesma coisa. O dado, na minha visão, é um produto. Entende? Hoje, é um produto. Até quando eu comecei, quando eu tive esse insight, né, da lata de milho, eu pensei, vou fazer engenharia de produção. Porque eu quero ser engenheira de produção de dados. Uma coisa que ninguém tinha falado, me veio do nada, assim, na mente, bem doida, né? Ah, Ninguém pensou nisso. Eu nunca vi ninguém pensando em engenharia não, de produção de dados. pessoas em engenharia de dados, pessoas de software, desenvolvimento de sistema, ciência de dados, tudo. Menos engenharia de produção. Quando eu cheguei, aí eu comecei a prestar vestibular, né? Não passei de primeira, óbvio, né, gente? Pública, né? Não ia pagar outra faculdade, não tinha condição. Aí passei na pública. Aí comecei a estudar, daí em 2018, terminei em 2023 o curso. E desde o primeiro dia, o pessoal na sala olhava, o que você quer fazer? Um falava, indústria têxtil, roupa, chão de fábrica. Eu era a única que falava, eu quero trabalhar com dados. Mas como assim dados? Ninguém entendia. Gente, é um produto, vocês não conseguem perceber? Como é um produto? Ué, a gente não manda mensagem o tempo todo no WhatsApp, outras plataformas. Você manda. Então, o que acontece? Você acaba produtizando aquele dado. Entendeu? E aí temos um problema, porque a gente escreve errado, falando de só uma analogia, outra analogia.
A gente escreve errado no WhatsApp, kkkk, põe de qualquer jeito. Isso gera, até para a própria empresa que é dona, né, dessa plataforma, ou outras empresas, gera dados inconsistentes. Se você for parar para pensar quantas pessoas estão falando sobre um assunto, se todo mundo escreve diferente, se eles quiserem analisar, não consegue.